Oi, crianças, tudo bem com vocês? Daremos continuidade à nossa aula de português referente à unidade 3. Vocês vão abrir o livro na página 93 a 103, tá bom? Essa aula é destinada aos alunos do 5º ano, referente à segunda semana de maio, e eu sou a professora Denise Fernanda, tá bom? Primeiramente, vamos relembrar o que vocês viram na aula passada. Lembram que eu expliquei o que eram adjetivos? Que era o que dava qualidade aos substantivos. Vamos recordar? Adjetivo é uma palavra que nos dá características de substantivo. Pode ser uma qualidade, um defeito, modos ou maneiras de ser. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, se eu disser pessoa bonita, substantivo pessoa bonita é uma qualidade, é o quê? É um adjetivo. Relembrando também que substantivo é o que dá nome aos seres, dá nome às coisas em geral. Tudo ao nosso redor tem nome, tá bom? E substantivo é justamente o que dá nome às coisas ao nosso redor. Agora, o adjetivo, ele dá o quê? Características ao substantivo. Lembrando também que a gente viu o que era locuções, que era o quê? O grupo de palavras que tem o mesmo valor, no caso, daquela classe gramatical. Se for locuções adjetivas, é o quê? São duas palavras que têm o valor de um adjetivo. Por exemplo, conselho de pai, conselho paterno, atitude sem qualquer cabimento, atitude descabida, inflamação da boca, inflamação bucal, amor de mãe, amor materno, sociedade de consumo, sociedade consumista. Ou seja, ao invés de eu usar apenas uma palavra para caracterizar esse conselho ou essa atitude, eu usei duas palavrinhas, mas que têm o valor daquela mesma. Ou seja, eu usei duas palavras para caracterizar um adjetivo, que no caso eu dou o nome de locução adjetiva. Relembrando também, o substantivo, ele pode estar, quais são as modificações que o substantivo pode ter? As modificações, ele pode ser em gênero, número e grau. Substantivos são palavras que nomeiam seres em geral, né? O substantivo admite flexão de quê? De gênero, que é o que? O masculino e o feminino. O número, singular e plural, meninos e meninas. E o grau, aumentativo e diminutivo. O que é aumentativo? É quando ele vai aumentar. E diminutivo, quando ele vai diminuir. Singular, apenas um objeto. E plural, mais de um ser ou mais de um objeto. Continuando, o grau do substantivo, vocês vão ver que a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho do ser. Por exemplo, livro, tamanho normal, a palavra é aquele objeto, né, que a gente utiliza para estudar. Se eu disser só livro, vocês vão saber que está no tamanho normal. Mas se eu disser livrinho, vocês vão imaginar que é um livro quê? Um livro pequeno, não é isso? Ele vai estar o quê? No diminutivo. Um livrão, ele vai estar no aumentativo, ou seja, um livro grande. Você vai imaginar que é um livro grande. Continuando aqui na página 94, vocês vão ver que tem até algumas questões, né? Alguns exemplos também, ó. Vamos estudar o grau com a palavra lagarto. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Nós vamos dizer o quê? Um lagartão. E se fosse um lagarto muito pequeno? É um lagartinho. Então, essas variações, né, que indicam o tamanho
Os graus vai ser o que? Aumentativo e diminutivo. Escreva nos quadros abaixo o diminutivo e o aumentativo do substantivo indicado. Lembrando que aqui, né, na continuidade do livro de vocês, a gente relembrou adjetivo, locução adjetiva. Estamos relembrando substantivo também, só que relembrando quais são as flexões que o substantivo pode ter, tá bom? Então, ó, tamanho normal, elefante, elefantinho, elefantão. Rato, ratinho, ratão. Orelha, orelhinha, orelhão. Acompanha a leitura da história em quadrinhos da página 95 a 97, que contém palavras no aumentativo e no diminutivo. É uma história em quadrinhos, ó. Vamos ver. Julieta em Criançona. Gracinha da mamãe. Com quem você tá falando com essa voz tão fininha, Janaína? Com minha coelhinha, Bula. Ela não é fofa? Ai, é linda. Observe bem as características que ela tá dando, né? Fofa, linda. Dá um cheirinho nela, Juju. Faz cosquinha. Opa, lá vem a Shirley. Aí vem a colega, né? Na página 96 diz assim: Ô, Jana, você já está bem grandinha para essas coisas. Que coisas? Bonequinhos de pelúcia, amor. Mas qual é a parada, meninas? É que eu estava explicando para a Janaína que tem idade para tudo. A fase das pelúcias já passou. Apoiada, companheira. Aí lá em casa ela diz: Oi, mami. Chegou na hora. Quer assistir um filme comigo? Agora não, mamusca. Vou para o meu quarto e não estou para ninguém. Para ninguém, tá bom? Criançona, a mãe dela entra no quarto e percebe que ela tá brincando com a bonequinha, né? Gracinha da mamãe. Então, no decorrer dessa história de Julieta, né? Vocês vão ver que que ela dá um monte de características para o ursinho de pelúcia, né? Para o bonequinho dela. Aí vem aqui. O que provoca o humor nessa história? O que é que vocês acham que provoca a graça, né? É justamente o quê? Ela está brincando com a pelúcia, né? Dando características. Você vê que ela usa palavras, né? Para dar característica e qualidade a essa bonequinha. Escreva o número correspondente ao que indica o diminutivo nas falas, ó. Tamanho ou intensidade de algo, carinho ou ternura, ou uma crítica, uma ironia. Quando a pessoa diz gracinha da mamãe, é uma gracinha, é porque ela era uma gracinha pequena, ou era um carinho, uma ternura, ou é uma crítica, né? Com minha coelhinha Bulula, quando ela diz assim, que ela estava brincando com a coelhinha Bulula dela. Veja bem, ela estava o quê? A coelhinha, a palavra que está destacada, coelhinha. É porque era uma coelha bem pequenininha, ou era um carinho, ou era uma crítica, né? Nós vemos aí que coelhinha, ela estava se referindo porque a coelha realmente era pequena e também porque era um carinho que ela estava fazendo naquela pelúcia. Dá um cheirinho nela, esse cheirinho, a palavra cheirinho, mesmo a gente sabendo que poderia estar no diminutivo, né? Essa palavra, mas ela tem o sentido de quê? De um cheiro bem pequenininho ou um carinho que ela está fazendo na pelúcia. Você já está bem grandinha para essas coisas. Quando eu digo grandinha aqui, é o tamanho dela, né? Ou seja, porque ela cresceu também. Mas também é uma crítica, uma ironia. Por quê? Porque a Julieta dizia que, ou melhor, a Julieta estava brincando e a colega dizia que ela não tinha mais idade para aquilo, certo? Releia o último quadrinho da história, criançona. Em que grau está a palavra criançona? Criançona, né? É uma criança pequena, criancinha, criança no tamanho normal, ou criançona está o quê? Está no tamanho maior, está no aumentativo.
ativo. Marque as alternativas que podem indicar a intenção da mãe ao falar de Julieta. Ela expressou o quê? Carinho, né? Ternura, quando ela disse que a mãe disse que ela estava brincando. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Julieta e Janaína. Releia e responda. Que linguagem é essa? Shirley usa o quê? Ela usa uma gíria, né? Ela diz assim, qual é a parada, meninas? Ela usa uma gíria. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? O uso dessa linguagem pode revelar que Shirley já está em outra fase, ou seja, ela está numa fase maior do que Julieta e Janaína. Ela não está naquela fase de criança, né? O que você achou da atitude de Julieta na história criançona, né? Você acha que essa história que eles deram o nome de criançona? Por quê? Porque ela é uma criança, mas ainda brincava, né? Você acha que tinha problema ela brincar? O que é que você acha da atitude de Julieta, né? Então, as palavras podem variar para indicar os graus aumentativo ou diminutivo em relação ao seu tamanho normal. Também pode variar para expressar uma linguagem mais afetiva. O sentido dessas palavras dependerá da intenção de quem fala e do contexto em que ela está inserida, né? Então, você tem que ler a frase para observar se aquela palavra está no aumentativo, no diminutivo, ou se é um carinho, ou se é uma crítica, tá bom? Aí vem o graus do adjetivo. Por que eu coloquei esse resumo? Porque como a gente viu lá que o substantivo tem grau também, né? Aumentativo e diminutivo, o adjetivo também tem. O adjetivo também tem grau, ou seja, aquela qualidade também vai ter grau, né? Um grau normal seria o quê? Um menino alto, por exemplo, certo? Só que nos graus do adjetivo ele está dividido em quê? Em normal, comparativo e superlativo. O comparativo, se eu vou fazer aquela comparação dentro da frase, ele pode ser de superioridade, inferioridade e igualdade. Superioridade, se eu estiver comparando, mais alto do que. Igualdade, tão alto quanto, ou como, se ele for igual, certo? E inferioridade, menos alto do que. Já o superlativo, eu não faço uma comparação, eu apenas faço uma afirmação que pode ser absoluto e relativo, e pode ser sintético, analítico, de superioridade ou inferioridade. Ó. Sintético, quando eu vou dizer, ao invés de eu dizer uma pessoa alta, eu vou dizer que ele é um menino altíssimo, né? Ele vai estar num nível bem alto, né? Analítico, eu vou utilizar, ao invés de uma palavra só terminada em íssimo, eu vou utilizar muito alto, eu vou afirmar que ele é muito alto. Relativo de superioridade, eu vou afirmar, dentro da oração, vou dizer, o menino é o mais alto. E inferioridade, ele é o menos alto, tá bom? Leia as frases, escreva A, B ou C, fazendo a relação correta com as frases da esquerda. O elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. Se eu estou fazendo uma comparação, né, e estou afirmando que ele é o mais pesado, o africano é mais pesado, é uma ideia de superioridade, tá bom? Em relação às outras. Se eu digo rinocerontes podem ser menos pesados do que hipopótamos, eu também estou fazendo uma comparação, mas estou dizendo que o rinoceronte é menos pesado. Então, se é menos, ele vai ser o quê? De inferioridade. E a girafa é tão pesada quanto búfalos. Se eu estou dizendo que ela é tão pesada quanto, eu estou dizendo que os dois são iguais. Então, a ideia de igualdade entre as duas coisas. Essa é outra forma de mostrar características de alguma coisa, comparando um elemento com outro, tá bom? Para mostrar mais intensidade, podemos apresentar as características assim. O elefante é muito, muito pesado, ou seja, ele é pesadíssimo.
A sucuri é extremamente silenciosa quando se aproxima de suas presas. É silenciosíssima. Substitua cada expressão grifada por uma única palavra que expresse a ideia com a mesma intensidade. Ó. Vi um pôr do sol lindo. Lindo, lindo no caso. Vi um pôr do sol lindíssimo. O leão é extremamente bravo. O leão é bravíssimo. Aqui tem o resumo, né, do que a gente viu. Ó, o esquema, que é o grau das palavras, que no caso as palavras aqui são substantivos, que a gente viu lá no início, que pode ser aumentativo ou diminutivo. As comparações, que são dos adjetivos, tão quanto, mais do que e menos do que. Adjetivos e locuções adjetivas, bom, enorme, duro, de marfim, se for uma locução. Intensificação, muito, muito, no caso, muito, muito grande, né? Acréscimo disso também. Aqui no final do slide, eu coloquei as respostas da atividade, que é para vocês fazerem. Vocês tentem responder e depois façam a correção por essas respostas que eu postei, tá bom? Obrigada e até a próxima aula, tá?